Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a paz de Deus possa permanecer em cada vida e em cada coração. Eu te convido a meditar na palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 9, o versículo 20 a seguir. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Noé plantou uma vinha. Começou Noé a cultivar a terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. E Cão, pai de Canaã, vendo a nudez de seu pai, fê-lo saber fora seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram a capa e puseram-na sobre os seus ombros. E indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, tendo o rosto virado, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho mais moço lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, escravo de escravos seja para seus irmãos. Disse mais: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. Alargue-se Deus a Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. Foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. Amém? Então a palavra do Senhor nos fala que Noé, logo após o dilúvio, ele ter passado todos aqueles dias ali naquela arca, eles saíram da arca quando abaixaram as águas, e quando tudo voltou ao normal, ele começou a cultivar a terra, ele começou a plantar na terra. E a palavra de Deus fala que ele plantou uma vinha. E um certo dia, ele resolveu fazer o vinho daquela vinha. E ele passou o dia tomando aquele vinho. E a palavra de Deus fala que ele tomou tanto daquele vinho que ele acabou se embriagando e ficando nu ali na sua tenda. A palavra do Senhor fala que o seu filho, ele entrou e ele viu o seu pai nu dentro da tenda. Ele saiu lá fora defamando o seu pai, falando para os demais irmãos, para os outros dois irmãos. Os outros dois irmãos arrumaram, como diz a palavra do Senhor nosso Deus, Sem e Jafé tomaram uma capa e puseram-na sobre os seus ombros, e indo virado para trás, cobriram a nudez de seu pai. Então eles, para não ver a nudez do seu pai, eles foram de costa e jogaram a capa por cima de Noé para tampar a sua nudez, até que passasse o efeito daquele vinho que ele tomou. A palavra de Deus, irmãos, ela nos relata tanto a maneira de que as pessoas são usadas pelo Senhor, são abençoadas pelo Senhor, como também relata os deslizes, os declives, a maneira que a pessoa se escorrega, e como que o ser humano é falho e todos pecaram, e não houve nenhum que não tivesse pecado, somente Jesus, o Senhor e Salvador. Noé, ele plantou aquela vinha e colheu as uvas e fez vinho e acabou se embriagando ali com aquele vinho. E o que aconteceu na vida dele, na vida da família dele? Aconteceu que um filho foi amaldiçoado e 2 filhos abençoados, porque o filho viu a nudez do pai e saiu defamando o seu pai. O que Noé fez? Amaldiçoou o seu próprio filho. Então, muitas das vezes, a bebida
a pessoa se embriagar, leva eles a procedimentos que muitas das vezes ficam a marca para sempre. O filho de Noé foi amaldiçoado porque ele saiu falando do seu pai que estava ali nu. Então, olha para ver um homem que foi livre do dilúvio, que fez a arca, que se salvou com a sua família e agora se depara com a embriaguez. Não sabemos o motivo, o que levou ele a passar aquele dia tomando tanto vinho, porque ele fez vinho com as uvas que ele colheu. Ninguém sabe o motivo, ninguém sabe o pensamento da mente dele. Mas nada justifica a pessoa se entregar à bebida. Porque ao invés de ele ter o seu problema solucionado, ele vai arrumar um outro problema ainda maior do que aquele que ele já tinha. Porque antes, todos os seus filhos estavam salvos, foram salvos do dilúvio. Mas agora ele próprio amaldiçoou o seu filho. Então, a bebida, a embriaguez, leva a pessoa a maldições, leva a pessoa a fazer com que outros venham ser prejudicados. Então vamos meditar na palavra do Senhor, embriagar-se. Embriagar-se no dicionário português. Verbo, primeiro transitivo, direto, indireto e pronominal. Deixar ou ficar em estado de embriaguez. Embebedar-se, alcoolizar-se. Transitivo, direto, intransitivo, pronominal. Deixar enlevado ou deixar-se enlevar. Enebriar-se. Semelhantes de embriagar-se é entontecer, atontar, aturdir, embaboscar, entontear, zonzar e zonzear. Então, os semelhantes de embriagar-se. Embriagar-se é a pessoa sair do seu estado sóbrio, do seu estado lúcido, sóbrio, para ficar num estado de embriaguez, um estado em que ele não tem domínio sobre a sua própria consciência, sobre a sua própria mente e muitas das vezes nem sobre o seu próprio corpo. Gênesis capítulo 19, versículo 32 a 36. Vendemos a nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e veio a primogênita, deitou-se com seu pai. Mas sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte disse a primogênita menor: eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber. Também naquela noite a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo não sentiu ele quando ela se deitou, e nem quando ela se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Então a palavra de Deus fala, aonde nós lemos aqui em Gênesis 9, 20 a 29, de Noé, quando ele se embriagou. Ninguém sabe o motivo por que ele se lançou a beber tanto daquela maneira. Muitas das vezes as pessoas querem afogar os seus sentimentos na bebida. E muitas das vezes, por causa que ele passa por alguma coisa na sua vida, ele quer despicar na bebida, como se a bebida fosse uma solução, como se a bebida fosse ali lhe tirar daquele problema, lhe tirar daquela amargura. E aqui é onde nós lemos em Gênesis 19, 32 a 36, fala que Ló
ele se salvou juntamente com as 2 filhas dele, ali de Sodoma e Gomorra, que os anjos tiraram ele de Sodoma e Gomorra e mandaram eles ir, e fugir, e eles se escaparem com vida. Então Ló escapou com vida, juntamente com as suas 2 filhas. Mas eles começaram a viver uma vida nômade, viver uma vida só, sem ninguém, não tinha ninguém ali juntamente com eles. Era só as 2 filhas e o pai dentro de uma caverna. E eles não estavam se relacionando com as demais populações. Eles ficavam ali. E eles ficaram ali um certo tempo. Aí uma filha olhou para outra e disse: olha, não tem varão, não tem jovem em que nós possamos casar e dar sequência à linhagem da nossa família. Então o que vamos fazer? Vamos embebedar o nosso pai. E daí uma deita com ele, para que venha gerar filho dele. E depois, na outra noite, a outra deita com ele, para que venha gerar filho do próprio pai. E a palavra de Deus fala que elas providenciaram vinho. Então, por certo, havia cultivo de uva. E elas deram um jeito de providenciar, fazer esses vinhos. E embebedou o próprio pai. As filhas embebedaram o próprio pai. E veio uma e ele nem sentiu, porque ele estava embriagado, ele estava dominado pelo vinho, que ele não sentiu e nem sabia o que ele estava fazendo. E veio uma e se deitou com ele, e depois na outra noite, de novo embriagaram ele, e a outra filha deitou com ele. Ambas filhas tiveram filho do seu próprio pai. Então, muitas das vezes, irmãos, quando a pessoa, ele está tomado pela bebida, ele faz coisas que, se ele tivesse sóbrio, se ele tivesse em juízo perfeito, ele não faria, ele não tomaria uma decisão tão equivocada. Mas muitas das vezes a bebida leva a pessoa a praticar atos terríveis, atos abomináveis, coisas que muitas das vezes, quando ele acordar e der por si, nem sabe o que praticou. Muitas das vezes nem sabe o grande mal que fez. Quantas jovens, que se dão a bebida, que vão para as orgias, para a noitada, e muitas das vezes entrega o seu corpo, acaba com a sua virgindade, e muitas das vezes nem sabe o que está fazendo. Tomada pela bebida, possuído pelo álcool. Aqui, elas embebedaram o próprio pai com o vinho. Nem era o álcool, era o próprio vinho. Mas elas tiveram a capacidade de fazer isso, pensando nelas, pensando no bem-estar delas. Então, muitas pessoas que pensam em si próprio acabam cometendo coisas horríveis, porque pensa em si, no seu próprio egoísmo, e elas teve a capacidade de embebedar o próprio pai. Então, muitas das vezes a pessoa, ele é fraco, ele tem um organismo fraco, ele não suporta muita coisa, e muitas vezes a colegagem, a amizade, os parceiros, as pessoas sabem que aquela pessoa não aguenta tanto, aí dele bebida, e dele bebida, porque no fundo querem praticar alguma coisa. No fundo, querem fazer algo com aquela pessoa. Isso fizeram as filhas de Ló. Imagine a própria filha embriagar o pai. Mas muitas vezes é o próprio pai que embriaga a filha. Ou que embriaga
uma sobrinha, ou que embriaga alguém que por aí é um parente, ou um conhecido, ou alguém perto, com segundas intenções. Então a embriaguez, irmão, faz a pessoa sair da razão, sair da lógica, entrar muitas das vezes por um caminho mau, por um caminho, muitas das vezes que nem tem volta, que somente Deus pode conceder pela sua grande e infinita misericórdia, porque Deus é aquele que, por mais que o homem venha falhar e faltar, Deus é poderoso para ainda fazer alguma coisa na vida dessa pessoa. Levítico capítulo 10, versículo 8 a 11. Disse o Senhor a Arão: não beberás vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso pelas vossas gerações, para que possais discernir entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem dado por meio de Moisés. Então, entre os judeus, os israelitas, era comum a prática do vinho. Mas mesmo sendo comum a prática do vinho entre eles, o Senhor proibiu os sacerdotes que não bebessem, porque eles tinham um ministério, eles tinham um trabalho espiritual, eles tinham que se apresentar diante do Senhor, e se eles fossem levados ao vinho, eles iriam perder a razão, o sentido, eles iriam acabar sem saber discernir entre o profano e entre o puro, o santo e o imundo. Eles iam perder a razão de tudo. Então o Senhor disse para eles não tomar vinho, mas guardar o ministério que eles tinham recebido do Senhor, porque eles tinham que entrar diante de Deus e se apresentar diante do Senhor. E como eles iriam se apresentar diante do Senhor? Com uma mente irracional, com uma mente que não tivesse sóbria, com uma mente que tivesse sendo guiada, tomada por algum vício, por algum efeito, né? Então o Senhor disse para os sacerdotes. E quantas pessoas, irmãos? Eu conheço pessoa que não precisa muito para ele se embriagar. Um pouquinho de nada que ele toma já é o suficiente dele virar um monstro, e de querer bater, de querer enfrentar, e de perder a razão, de perder o sentido, de perder tudo. Então, para que isso não acontecesse com os sacerdotes, o Senhor mandou Moisés proibir os sacerdotes de tomar o vinho, que era algo que os israelitas praticavam. Deuteronômio 29, versículos 5 e 6. 40 anos vos fiz andar pelo deserto, sem que envelhecesse sobre vós as vossas vestes, nem se gastasse no vosso pé a sandália. Não comeste pão, nem bebeste vinho ou bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o Senhor falando com o povo de Israel que eles viveram 40 anos no deserto e não precisou se embriagar. Deus cuidou deles, mesmo no deserto, com toda a trajetória do deserto, que não tinha o que eles iriam ter lá em Canaã, porque no deserto muitas coisas não tem, e a palavra do Senhor fala que nesses 40 anos o Senhor cuidou deles no mínimos detalhes, mas lá eles não beberam vinho e nem bebida forte, e eles foram conservados diante do Senhor.
Tem pessoa, irmão, que ele tem uma boa estrutura física, porque ele não bebe, porque ele não se embriaga, porque ele não vive nas orgias, porque senão o corpo dele já não resistiria. Os próprios médicos dizem, olha, você ainda subsiste porque você não vive se embriagando, não vive no poder do álcool, porque muitas pessoas não têm a mesma resistência. E o Senhor disse para o povo ali no deserto, eles não beberam nem vinho, nem bebida forte, mas eles foram cuidados ali pelo Senhor. Número 6, versículo 1 a 3. Disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhe, se um homem ou uma mulher fizer um voto especial de Nazireu, um voto de separação para o Senhor, terá que se abster de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, não tomará nenhuma bebida feita de uvas, nem comerá uvas frescas e nem secas. Então o Nazireu, ele tinha o cuidado de se resguardar, porque Nazireu era aquele que era separado para Deus. Então Nazireu não era como as demais pessoas. O Nazireu, ele vivia para Deus. E como ele vivia para Deus, o Senhor advertia que ele não bebesse vinho e nem bebida forte, porque ele tinha um compromisso fixo com o Senhor. Ele era Nazireu de Deus. Então ele tinha sido separado para Deus. Havia um voto de Nazireu sobre a vida dele. O nazireado. 1 Samuel capítulo 1, versículo 12 a 18. Demorando-se ela em orar perante o Senhor, ele prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração e os seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz. Eli a teve por embriagada. Ele disse, até quando estará tu embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho nem bebida forte, mas estava derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha tua serva por filha de Belial. Da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Disse ela, ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então a palavra de Deus fala que Ana, ela estava parecendo uma bêbada, porque ela estava ali no templo, só movia a boca, não se escutava voz de nada. E ele falou, será possível que a essas horas do dia, essa mulher já bebeu tanto assim? Ela chegou a beber tanto assim? E aí ele foi falar para ela, mulher, aparta desse vinho, para de beber. Ela disse, não, meu senhor, eu não estou embriagada, eu não estou bêbada. Eu estou falando do meu desgosto, da minha aflição para o Senhor. Eu estou em oração, eu estou buscando ao Senhor. Eu não estou embriagada. Não tenha a tua serva como filha de Belial. Porque era aqueles que tinham tais práticas, era como que filhos de Belial, que viviam na desonra, que viviam somente para desonrar o nome do Senhor, para envergonhar a Deus. Ela disse, não, eu não sou filha de Belial, eu não estou embriagada, eu estou falando do meu desgosto, da minha aflição com o Senhor. Então, muitas das vezes, a pessoa, em vez de fazer como Ana, ela estava desgostosa, ela estava amargurada, ela estava triste, mas ela não foi enfiar a cara na bebida, ela não foi encher a cara para por aí tirar o seu desgosto, a sua aflição, não. Ela correu para o templo, ela correu para a casa do Senhor
E ali em oração ela foi chorar, ela foi clamar, ela foi pedir ao Senhor que lhe desse a solução de todos esses problemas que ela tinha. Então, não é a solução aquele que está no sofrimento, investir, envergar para o lado da bebida, como se ali ele fosse tirar todo o seu desgosto, toda a sua aflição, ali ele fosse se afogar dentro daquela bebida e ele fosse esquecer o seu passado, esquecer os seus problemas, porque não adiantaria nada, ele poderia esquecer por algum instante, mas depois quando ele voltasse em si, ele iria relembrar de tudo e tudo iria estar no mesmo lugar. Mas aquela mulher, ao invés de ela ir para a bebida e ali se afogar, se tornar ali uma viciada, não, ela correu para o templo, para a casa do Senhor e foi invocar a Deus, foi clamar ao Senhor, foi pedir a Ele que livrasse, que fizesse alguma coisa pela causa dela, porque o desgosto que ela tinha era muito, a aflição que ela tinha era demais. E ela estava como que embriagada, mas não de bebida, mas de dor, de amargura, que ela sentia dentro do seu coração. Mas ela chorava ali diante do Senhor. E ela foi ouvida. E a palavra de Deus fala que o homem de Deus falou para ela: vá em paz e seja feito conforme tu tem pedido ao Senhor. E ela voltou, comeu, se alimentou e se alegrou e teve a solução do seu problema. Então, se essa Ana, ao invés de estar no templo, estivesse lá, tomando, enchendo a cara, bebendo, brigando com Penina, brigando ali com Eucana, fazendo a maior da espatifaria, será que teria solucionado o problema dela? Ou ela teria arrumado encrenca maior? Seja qual for o problema, a bebida não é a solução. A solução é crer que existe um Deus capaz de resolver qualquer desgosto. Qualquer que seja o problema crítico da nossa vida, a situação precária. Encher a cara não resolve. Porque as coisas permanecem e continuam lá, do mesmo jeito. E sempre vai ser mal resolvida, mal solucionada. Sempre vai continuar piorando. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 13. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. Mas à tarde Urias saiu a deitar-se na sua cama, com os servos de seu senhor, e não desceu à sua casa. Então Davi, quando queria se livrar de Urias, mandou chamar ele lá da guerra onde ele estava, do campo de batalha, trouxe para o palácio e serviu o melhor vinho, e deu-lhe vinho, e mandou trazer mais vinho, e traga o melhor vinho, e dele vinho para Urias, até que ele embebedou Urias. Qual que era o pensamento de Davi? Se ele embebedasse Urias, Urias ia para sua casa, ia dormir com a sua esposa, e aí ele não ia estar vendo nada mesmo, porque ele estava embriagado, e quando soubesse que ela estava grávida, ia livrar as costas do rei, e ele ia ficar como se a criança fosse dele. Então, quantas pessoas, irmãos, que saem junto com os amigos, junto com as amigas, e muitas vezes esses amigos, essas amigas, na segunda intenção, embriaga essa pessoa para insinuar que algo venha acontecer. Quantas das vezes a pessoa vai na brincadeira, toma mais um pouquinho, só mais um pouquinho, há uma saideira agora, vamos mais um pouquinho, mas larga de ser fraco, vai, toma mais um pouquinho, e dele, e toma, e toma. De repente a pessoa já não sabe nem mais o que está fazendo.
aí fica nas mãos de qualquer um. Qualquer um faz dele um boneco. Qualquer pessoa faz dele o que quiser. Assim que Davi intentou fazer com Urias. Então, muitas das vezes, irmãos, você que gosta de sair com os amigos, que gosta muitas das vezes de estar nas rodinhas, nas lanchonetes ou em algum lugar específico, muitas das vezes tomando, bebendo, ali se divertindo, você não sabe as intenções das pessoas com você. Você não sabe por que a pessoa quer que você se embriaga. Talvez a pessoa que vai te embriagar, ele mesmo não se embriaga. Ele mesmo continua lúcido, mas ele manda a bebida no outro, porque ele quer embriagar aquela outra pessoa. Davi ali estava de boa, ele não se embriagou, porque ele mandava servir Urias, e manda para Urias, e dá-lhe mais em Urias, para Urias ficar bêbado, ficar embriagado. Eu sei o que é uma pessoa embriagada, porque na minha infância, o meu pai bebia, e bebia muito, e era um sofrimento viver com a pessoa embriagada. Meu pai sempre foi um pai maravilhoso, sempre fez o melhor para nós, mas quando ele estava dominado pela bebida, era insuportável. A bebida é coisa ridícula, deixa a pessoa numa situação de miséria, numa situação que dá dó. Então, muitas das vezes as pessoas, para aproveitar do outro, manda bebida e dá-lhe bebida. E tem pessoa que ele não tem limites. Ele vai uma, vai duas, vai três, e dali a pouco enche a cara e toma mesmo. E tem pessoas que falam assim, se eu não encher a cara, para mim eu não fui em festa. Se eu não passar mal, eu não estava numa festa. Ora, mas que festa é essa que você precisa passar mal? Então, Urias nem sabia o que estavam fazendo com ele. Urias nem imaginava o plano que tinha por detrás de embriagar ele. Cuidado você, que gosta de estar envolvido com pessoas. Muitas vezes você não sabe porque as pessoas querem te embriagar. Muitas vezes é para te roubar, muitas vezes é para tirar o que você tem, ou para pegar uma assinatura tua, ou para fazer algo terrível contra a sua vida. E muitas vezes a pessoa vai na amizade, vai na alegria, e vai, bebe, toma, esquece da vida. Esther capítulo 3, versículo 15. Os correios impelidos pela ordem do rei saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Então, enquanto a cidade estava perplexa, o rei Assuero e Amã estavam bebendo. Não estava nem aí com aquilo que estava acontecendo. A pessoa, ele começa a beber pouquinho. Ele começa a dizer, não, mas eu sei, eu tenho meu limite. Eu sei até onde eu posso tomar. Sabe até onde pode tomar. Mas de repente ele esquece que ele sabia até onde ele podia tomar. E ele continua tomando. E quando de repente ele já está embriagado. Ele já está dominado. Ele já está com a mente feita. Aí ele perde a razão, ele perde o sentido, ele perde tudo. Quantas pessoas que perdem casa, perdem carro, perde família, perde trabalho, perde emprego, perde tantas coisas porque ficam envolvidos na bebida. E muitas vezes começa com uma brincadeirinha, começa com assim,
eu me controlo. É uma coisa assim que vai mostrar que eu sou social. Então eu tenho que ser sociável, eu tenho que estar na sociedade. Mostrar que um pouquinho que eu vou beber não vai me fazer mal algum. E muitas das vezes a pessoa, ele se envolve. Ele se deixa se levar. E quando ele quer sair, ele não consegue sair mais. Quantos jovens, pessoas novas, que embriagam e saem pelas ruas de moto, se acidentam, que entram em confusão, em briga, em contenda. Salmo 60, versículo 3. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis, deste-vos a beber o vinho da perturbação. A pessoa começa a beber por prazer, começa a beber por achar muito bom, mas depois logo vem a perturbação. Vem a perturbação porque você fica desequilibrado, você fica à mercê de qualquer um, você fica a ver navios. Porque a bebida, ela tem o poder de tirar tudo que a pessoa tem. A pessoa vai se afundando dia após dia. Às vezes a pessoa é talentosa, a pessoa tem profissão, a pessoa tem um futuro brilhante pela frente, tem uma família, tem um trabalho. Mas ele começa a se envolver na bebida, dali a pouco ele começa a perder dia de serviço. Dali a pouco ele começa a dar mancada nos seus negócios. Dali a pouco ele já começa a brigar com um, com o outro. Faltar o respeito com esse, com aquele. E quando menos espera, a vida está arruinada. Aí vem a perturbação. Salmo 75, versículo 8. Na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele todos os ímpios da terra, o sugarão e beberão até o fim. Provérbios 4, 16 e 17. Pois não dormem se não praticam mal, foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Tem pessoa que não consegue dormir se ele não encher a cara. Tem pessoa que ele é tão dominado e viciado que ele só dorme se ele encher a cara. E quando enche a cara fica violento, numa violência. Quer bater, quer surrar. Quer partir para a ignorância. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que por ele é desviado não é sábio. Então aquele que anda atrás do vinho, da bebida forte, ele não é sábio. Porque a palavra de Deus fala em Provérbios que o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, faz aquele alvoroço, aquela contenda, aquela briga, aquela desavença. Eu lembro dia de Natal, dia de festa, que todo mundo estava ali feliz, aquela comidaiada, aquela tudo gostoso, tudo maravilhoso. De repente, a bebida começava a subir para a cabeça e as pessoas ali começavam a brigar, discutir. Meu pai, mesmo um pouquinho que ele bebia, ele já ficava endemoniado, já pegava a mesa, rebentava a mesa, jogava a mesa fora com comida, com tudo ia para o espaço. Acabou a alegria, acabou a felicidade, porque a bebida impera. É tão gostoso, irmão, quando nós participamos de um encontro, participamos de uma festividade, e ali ninguém enche a cara, ali não tem ninguém que está embriagado, todo mundo respeita um ao outro, não há contenda, não há briga, não há esfaqueamento, não precisa chamar a polícia, é algo assim, tão maravilhoso. Provérbios 31, versículo 4 a 7.
Não é próprio dos reis, ó Lemuel. Não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não beba e se esqueçam da lei, e privem todos os aflitos dos seus direitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos de espírito amargo, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e do seu trabalho não se lembre mais. Então a mãe de Lemuel, quando ela estava aconselhando ele, ela disse: meu filho, príncipe e nobre não se dão ao vinho e nem à bebida forte, porque vai lhe tirar a consciência, e daí não vai poder fazer direito as coisas, vai fazer tudo atropelado e sendo uma autoridade. Como que você vai julgar alguém? Como que você vai defender a causa de alguém? Sendo que você, meu filho Lemuel, está embriagado. Então não se dê o vinho e nem a bebida forte. Dá a bebida forte, o vinho, para aqueles que andam atribulados, angustiados, aqueles que pensam em morrer. Mas você não, meu filho. Então, ela dando um conselho para o seu filho, para que ele se livrasse do vinho e se livrasse da bebida forte. Que ele tivesse uma prudência. Porque muitas pessoas, irmãos, começam dominando e acabam sendo dominados. Acabam sendo dominados. Porque as coisas, muitas das vezes, é um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho, e aquilo se torna um pocão, né? Então, ela disse: meu filho, não se dá o vinho e nem a bebida forte, para que você seja prudente para julgar com justiça e ser um rei capaz, porque a bebida tira a capacidade das pessoas. Às vezes a pessoa ele é tão capaz, mas ele se torna incapaz por causa da bebida. E tem pessoa que ele quer ter coragem, ele vai lá e bebe, que fala: não, eu não tenho coragem de fazer normalmente, mas se eu tiver com a cara cheia, aí eu vou ter coragem de xingar, vou ter coragem de brigar, vou ter coragem de fazer o que dá e o que não dá. Então, o que a bebida vai levar? Qual será o fim de tudo isso? Provérbios 23, 29 a 35. Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as peleja? Para quem as queixa? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram bebendo vinho? Para os que andam buscando bebida misturada? Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim ele morderá como a cobra e como víbora picará. Os teus olhos verão coisas estranhas e tu falarás perversidade. Será como que dorme no meio do mar, como que dorme no topo do mastro. Dirás: espancaram-me, mas não senti. Quando virei a despertar para tornar a beber? Então, aquele que é viciado. Aqui Salomão ele fala: para quem são os ais? Para quem são as pelejas? Para quem são as feridas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? Para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram bebendo vinho. Porque no momento, ali ele está na curtição, mas depois vai ser trágica a situação. A coisa vai ficar terrível. As coisas vão ficar difíceis. Aí vai vir o ar, vai vir o ai, vai vir a dor, vai vir o sofrimento, vai vir o sentimento, vai vir a revolta, vai vir a separação, o abandono dos filhos, o desemprego. Então, para quem são? Para aqueles que se demoram bebendo vinho, para aquele que vai uma, vai duas, vai três, vai mais, para os que andam buscando bebida misturada.
Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Como que aquela espuma no copo, como que se o copo está resplandecendo. Mas a palavra de Deus fala: no fim, morderá como uma cobra e como uma víbora picará. Os teus olhos verão coisas estranhas. A pessoa vai começar a ter alucinação e vai começar a falar coisa que nem existe, como se estivesse fraco da mente. Será como que dorme no meio do mar. Já pensou o perigo? Dormir no meio do mar, diante das ondas do mar, está ali dormindo, inseguro, sem segurança. Como que dorme no topo do mastro, como que aquele que está lá em cima do mastro, dormindo, qualquer hora ele pode cair, ele pode se arrebentar no chão. É isso que a bebida, a embriaguez, leva. Eclesiastes 9:7. Vai, come com alegria o teu pão e bebe com coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das suas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Então Salomão disse: vai, come, bebe com alegria com o teu coração. Desfruta todo o bem que o Senhor tem para a tua vida. Porque a palavra de Deus, muitas vezes, o vinho se refere ao Espírito de Deus na nossa vida, se refere à graça de Deus na nossa vida. E o povo de Israel, eles tomavam o vinho. Isso para eles era normal, tomar o vinho. O vinho fazia parte da tradição deles. Mas o Senhor, usando Salomão, disse: em todo tempo seja alva as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Como uma pessoa que bebe para se embriagar, ele vai conseguir ter as vestes brancas. Imagina alguém embriagado com as vestes brancas. Se ele tomba daqui, ele cai de lá, ele se suja dali, ele se suja de lá. Não tem como ele estar com a veste branca. Para estar com a veste branca, ele tem que estar sóbrio. Para ele cuidar, porque o branco, qualquer coisa, já mancha, já suja. Então, a nossa vida é espiritual, irmão. Nós temos que preocupar com a nossa vida espiritual. E é necessário nós ter a nossa mente sóbria, para nós termos esse cuidado, senão nós vamos escambarmos. Cântico dos Cânticos 5:1. Já vim para o meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite, comei, amigos, e bebei fartamente, ó amados. Então Salomão falando que ele bebia, que ele comia, mas ele tinha o quê? Ele tinha uma mente sóbria. Ele não deixava se levar. Ele era sóbrio naquilo que ele tinha. Então, irmãos, muitas pessoas, ele não pode ver nem passar perto, porque ele não consegue. Eu já vi pessoa, eu conheço pessoa que um traguinho que toma já leva a cometer coisas horríveis. E já tem outro que tem um físico forte, que ele não tomba tão fácil. Mas a palavra de Deus nos adverte para nós podermos ter uma consciência pura diante de Deus e não deixar se dominar. Nós não podemos ser escravo. Muitas pessoas têm se escravizado e têm se tornado viciado com o passar do tempo. Isaías 5, versículo 11 e 14. Ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida, que continua até alta noite, até que o vinho se esquente. Harpas e liras, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, mas não olham para a obra do Senhor,
nem considera as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumenta o seu apetite e abre a sua boca desmesuradamente, para lá descer a glória deles, a sua multidão, a sua pompa e os que entre eles folgam. Então Isaías diz: ai daqueles que levantam cedo e vão tomar, e vão até a noite na bebida, banqueteando, nas suas festas, nas suas orgias, nas suas churrascadas, na sua comelança, comendo, bebendo. E ainda Isaías fala: o meu povo foi levado em cativeiro por faltar entendimento. Então é necessário buscar entendimento de Deus para se livrar. Porque se o diabo puder te prender, se o diabo puder te aprisionar, ele não vai vir assim, mostrando que ele é terrível. Ele vai vir bonzinho. Ele vai vir mostrando uma certa bondade. Vai vir mostrando algo assim que você só vai estar entre amigos, só entre jovens, talvez só você mesmo dentro da sua casa, ali só um pouquinho, que não vai passar daquilo. Mas quem garante que não vai passar daquilo? Começa um pouquinho, mas depois qualquer probleminha que você tem, você vai lá de novo. Qualquer coisinha que acontece, você vai de novo. E aí você vai perdendo as forças. E no fim de tudo, você se entrega à bebida, se entrega ao vício. Porque, irmãos, o álcool ele tem o poder de viciar. Ele consegue viciar. E depois de viciado, você se torna dominado. Não tem como você conseguir dominar você mesmo se você está influenciado por uma força maior. E muitas das vezes nas pesquisas diz que 3 milhões de mortes no mundo estão associadas ao alcoolismo. 7 doenças causadas pelo consumo do álcool. Dependência química, que é a dependência do álcool, que é uma doença crônica que pode se desenvolver sem que a pessoa perceba. Então, ele vai se tornar um dependente do álcool. O corpo dele vai necessitar e ele vai querer e ele vai se tornar um viciado. 2, gastrite. 3, hepatite. 4, cirrose. 5, pancreatite. 6, neuropatia alcoólica. 7, ansiedade e depressão. Quantas pessoas, irmãos, têm vivido esse quadro? Evitar o consumo do álcool é a única maneira de se manter afastado dos riscos que a substância traz à saúde. Também traz pressão alta, doenças cardíacas. O consumo excessivo de álcool prejudica o controle da pressão arterial, podendo levar à hipertensão e, consequentemente, ao risco de problemas cardíacos. Também pode ser sentido no dia seguinte, com a famosa ressaca, né? Que enche a cara num dia, no outro dia é aquela ressaca, que dá sede intensa, sensação de boca seca, dor de cabeça, náusea, tontura e alguns outros sintomas. Isso aqui é o da saúde. Fora que perde o lar, que perde a família, que perde os filhos, que perde o emprego, o trabalho, a honra, a vergonha, a dignidade, perde muita coisa. Isaías 24, versículos 7 a 13. Seca-se o vinho e enfraquece a vide, suspiram todos os alegres de coração. Cessai a exultação dos tamborins, acabou o ruído dos que pulam de satisfação e dançam a alegria da harpa. Já não bebem vinho com canções, a bebida forte e amarga para os que a bebem.
Desolada está a cidade, arruinada. Todas as casas estão fechadas. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda alegria se escureceu. Foi-se a alegria da terra. Na cidade só resta a desolação, e a porta está reduzida à ruína. Assim será na terra entre as nações, como quando a oliveira é sacudida, ou quando se deixa os restos das uvas, depois de acabada a colheita. Então é aquela festa, é aquela bagunça, é aquela orgia, é aquela noitada, mas depois vem as lástimas, depois vem o sofrimento, depois vem as portas fechadas, a destruição, os acidentes, os caos que acontecem na vida das pessoas que se envolvem nessas coisas. Cerca de 85 mil mortes a cada ano são 100% atribuídos ao consumo de álcool. Motoristas envolvidos em acidentes e com sinais de embriaguez. Milhões de casos de acidentes e mortes terríveis nos trânsitos pelo motivo da embriaguez. Então, quantas pessoas que enchem a cara e depois pega ali a sua moto, seu carro e sai para matar vidas que nada que vê, pessoas, pai de família, mãe de família, criança, pessoas que muitas das vezes não tinha nada a ver com aquela situação, mas porque a pessoa sai embriagado, ele não sabe nem o que ele está fazendo, ele entra dentro do carro, ali na moto, e ele vai em direção à morte, tanto mata ele como mata aquele que encontra com ele pela frente. Então, quantos milhões têm morrido nos trânsitos por causa da tal bebida, né? E muitas vezes diz que proíbe a bebida, proíbe e tal, que não pode dirigir bêbado, mas estão vendendo. E as pessoas param, enchem ali, né? Ali o seu isopor de bebida, e ali só Deus na causa para ter misericórdia. Quantas pessoas que vão para o seu trabalho, né? Ou que vão para a escola, ou que vão cuidar dos seus negócios, que são atingidos por pessoas que estão dirigindo embriagada e perde o equilíbrio, perde a direção e acaba batendo e destruindo a vida de pessoas. Isaías 5:22, ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Então tem pessoa que ele fica numa valentia terrível, ele bebe e ali ele quer caçar confusão com todo mundo, ele fica valente, ele vira um monstro. Eclesiastes 10:17, bem-aventurada a tua terra, cujo rei é filho dos nobres, e cujo príncipe come a tempo para refazer as forças e não para bebedice. Então, bem-aventurada aquele lugar, aquela terra, aquele país, onde tem aquelas pessoas que estão regendo, que estão dirigindo, que estão comandando aquela terra sem estar envolvido na bebida, que não bebe na embriaguez. Porque a pessoa, quando bebe embriagado, ele faz qualquer coisa, ele não se importa com o que acontece depois. Obadias 16, como vós bebeste no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações, beberão sem cessar até o fim, e serão como se nunca tivessem existido. Então aqueles que bebem, parece que nunca bebeu. Quanto mais ele bebe, mais ele quer beber. Ele nunca se sacia, ele nunca está satisfeito e para ele nunca basta. Abacuque 2, versículo 15-16. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que lhe chega ao seu odre e o embebeda, para ver a sua nudez. Será farto de vergonha. Em lugar de honra, bebe tu também, e sê como um circunciso, o cálice da mão direita do Senhor. Voltará sobre ti, e vergonha cairá sobre a sua
glória. Então Abacuque falou, ai daqueles que dá de beber para o seu companheiro, embriaga o seu companheiro. Ele vai acabar bebendo o cálice da amargura que vem da parte do Senhor, como vergonha que cairá sobre ele. Porque o que pode esperar uma pessoa que se dá a bebida, que se dá a embriaguez? Será que ele pensa que ele vai ser honrado? Pensa que ele vai receber honras por ele estar embriagado? Ele vai se tornar envergonhado. A sua vergonha vai ser grande. Jeremias 35, versículo 14 a 16. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes ouviram o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando, e falando não me ouviste, também vos enviei todos os meus servos profetas, madrugando e dizendo, convertei-vos cada um do seu mau caminho, corrigi as vossas ações, e não sigai após outros deuses para os servir. Então ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais, mas não inclinaste os vossos ouvidos para mim, nem me obedeceste. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai que lhes ordenou, mas esse povo não me obedeceu. Então o Senhor disse para Jeremias, chama os filhos de Recabe, os recabitas, os filhos de Jonadab, os recabitas, e coloca eles num lugar e manda servir vinhos para ver se eles tomam. E Jeremias trouxe eles, mandou servir vinho. E eles disse, negativo, nós não tomamos vinho. Jeremias disse, mas por que não toma vinho? Todos aqui tomam vinho. Eles disseram, não, nosso pai, Jonadab, ele nos deu o mandamento que não era para nós bebermos vinho. Então nós não bebemos vinho em obediência ao mandamento do nosso pai. E o Senhor falou a Jeremias, vê Jeremias, que eles ouvem a voz do pai, que é um simples homem mortal, e não bebem vinho. Mas Israel, meu povo, não me obedece, porque quantas das vezes eu tenho falado para o meu povo, quantas das vezes eu tenho anunciado, eu tenho madrugado, mandado os profetas falar, mas eles não dão crédito, eles não ouvem, o meu povo não me obedece. Então, que ensinamento tão grande. Os recabitas, os filhos de Jonadab, e eles obedeciam a voz do seu pai e não tomavam vinho. E foi toda aquela geração, seus filhos, seus descendentes, eles não tinham essa tradição de tomar o vinho em obediência à voz do seu pai. E muitas das vezes nós não queremos ouvir e nem obedecer à voz do Senhor. É isso que o Senhor disse para Jeremias, o meu povo não me ouve. O meu povo não me escute. Eles escutaram a voz de um simples homem. E eu sendo o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o meu povo não quer me ouvir. Isaías 65, versículo 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha suco num cacho de uva, e os homens dizem, não destrua, ainda há alguma coisa boa nele. Assim farei por amor de meu servo, para que não destrua totalmente. Então, o suco da uva, irmão, realmente é bom, é magnífico, é muito bom. Existe bênção nele. A uva é bênção. É bênção. Olha o que Isaías diz. Assim diz o Senhor, quando se acha suco num cacho de uva, e os homens dizem, não destrua, ainda há alguma coisa boa nele. Então é bom, é gostoso, é maravilhoso. Mas o álcool destrói. O álcool, a pessoa consumir algo que vai deteriorar o seu organismo. Então, a uva não, a uva é bênção. O suco da uva é maravilhoso. O vinho puro da uva, puro, puríssimo,
é bênção. Mas as bebidas que se vendem hoje, a maioria é álcool. A maioria é álcool. Então, não é a uva, não é o suco da uva, não é a produção pura da uva. É o álcool, é a bebida forte, é aquilo que se acrescentam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais ou bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para o judeu, nem para o gentio e nem para a igreja de Deus. Então, na Bíblia, eles bebiam vinho. O povo de Israel bebia vinho. Mas Paulo fala assim, olha, quer comais ou bebais, faça tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, não faça para escândalo. A nossa tradição não permite. Se você for fazer, você vai estar escandalizando. E a Bíblia fala, ai daquele que se escandalizaram, destes pequenininho. Alguém vê você fazendo, vai falar, ele não diz que é cristão, não diz que é um servo de Deus, está fazendo. Então a fé daquele que vai estar vendo fazer, vai ser o quê? Ele vai perder a fé. Então Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus, não faça para escandalizar, não faça para que alguém veja aquilo e sai descrendo em Jesus, descrendo no Evangelho, descrendo na palavra do Senhor. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então a Bíblia fala, todas as coisas eu posso, é lícito eu fazer, eu posso sim, mas não me convém. Se eu for entrar por esse caminho, eu vou me tornar um viciado, eu vou tornar uma pessoa dependente, eu vou arruinar com o meu ministério, eu vou arruinar com o meu casamento, eu vou arruinar com a minha vida. Então, é lícito, mas eu não vou me deixar vencer por nenhuma delas. Eu não vou fazer, porque senão eu vou destruir a minha fé e a fé daqueles que me vejam. Mateus capítulo 11, versículo 18. Pois veio João, não comendo nem bebendo, e dizem, tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e diz, eis aí um homem comilão e beberrão, amigo de cobradores de imposto e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas ações que acompanham. O primeiro milagre de Jesus foi multiplicar, transformar a água em vinho. E foi vinho mesmo, ele transformou no vinho mesmo, no vinho que o mestre Sala provou e disse, até agora guardaste, conservaste o melhor vinho, era vinho mesmo, o melhor vinho. Foi a transformação que Jesus fez. E Mateus, ele fala assim, que João, ele não comia e nem bebia com as demais pessoas. E Jesus comia, bebia vinho com eles. Nos jantar que Jesus era convidado para ir, ele também tomava vinho. Mas a Bíblia alguma vez falou que Jesus estava bêbado, que Jesus estava embriagado, que Jesus estava isso, que Jesus... Não. E olha só o que Mateus fala. Eis aí um homem comilão, beberrão, amigo de cobradores de imposto e pecador. Chamou Jesus de quê? De comilão, de beberrão, porque Jesus estava junto com eles, porque Jesus veio para salvar, e Jesus estava no meio deles, cumprindo as mesmas tradições dos judeus. Mas a nossa tradição não é a mesma do judeu. Nós não vivemos o judaísmo. Nós somos a igreja da graça. Nós somos a igreja do novo pacto, o pacto da graça. São essas epístolas de Paulo que nos ensina o comportamento da igreja atual. Então, muitas pessoas se deixam se levar. Mateus 24, versículo 38. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento,
até o dia em que não entrou na arca e não percebeu, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, nos dias do dilúvio, eles bebiam, eles comiam, eles casavam, davam casamento, não perceberam nada quando veio o dilúvio. E assim é hoje. Eles estão na bebedeira, na comelança, estão fazendo isso e aquilo e nem vão perceber quando Jesus voltar. Por isso que nós temos que estar sóbrio, esperando o arrebatamento. Mateus 26, 29. E digo-vos que desta hora em diante não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o bebai de novo convosco, no reino de meu Pai. Então Jesus fez a última ceia com seus discípulos. E Jesus disse, olha, é a última vez. De agora em diante, não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então Jesus disse, ó, de agora em diante, vocês não vão beber mais. Né? Vão se cumprir novamente lá no reino do meu Pai, quando eu mesmo vou servir a mesa. Porque a partir dali começa uma nova aliança. Uma nova aliança. E nós somos dessa nova aliança. Nós não somos do antigo pacto. Nós somos do novo pacto. Lucas 5, 37 a 39. Ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho. Se fizer isso, o vinho novo romperá os recipientes e será derramado, e os recipientes estragarão. O vinho novo, porém, deve ser colocado em recipiente de couro novo, e ambos juntamente se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, pois diz, o velho é melhor. Então vê que eles realmente bebiam vinho, e era vinho mesmo. Jesus aqui ensinando que eles colocavam para conservar o vinho. E usando uma parábola para nos dar ensinamento. Porque Jesus sempre usa a palavra para nos ensinar e nos dar ensinamento. De um lado, um ensinamento do que eles fizeram e que serve para o nosso exemplo, e do outro lado, o que eles fizeram e é para nosso exemplo, para que nós não façamos igual. Então, nós temos que aprender. A palavra de Deus tem de tudo para nos ensinar. E ela nos orienta e ela nos dá entendimento. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não os enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus? E tais foste algum de vós, mas foste lavado, mas foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito nosso Deus. Então, a palavra de Deus fala que não vai entrar no reino de Deus aqueles que vivem a vida na embriaguez, né? Aqueles que estão nessa lista aqui, ó. A não ser que se converta. Se converter, aí entra, porque aí é liberto pelo poder de Deus. E Paulo ainda diz, é o que alguns de vós foi no passado. Foi, mas agora não é mais. Romanos 14, 21. Bom é não comer carne, nem beber vinho, ou fazer outra coisa em que teu irmão tropece, ou escandalize, ou se enfraqueça. O que eu disse? Nós somos da igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança, e recebemos ensinamento. Aqui Paulo diz, bom é que não beba vinho. Ele diz assim, ó, bom é não comer carne nem beber vinho. Por quê? Porque muitas vezes, não é que não é para comer carne, é que muitas vezes quando a pessoa vai para a bebedeira, ele lá faz assa a sua carne lá, né? Então, come a sua carne e entra na bebida, O que Paulo falou? Bom é não comer carne, nem beber vinho, ou fazer outra coisa em que teu irmão tropece, escandalize ou enfraqueça. Quer dizer, quem vai te ver aí bebendo, tomando, comendo, bebendo, porque tudo tem limite, irmão. Tanto para beber como para comer também.
porque a Bíblia também fala daqueles que comem demasiadamente, aqueles que comem para morrer, não é para viver, né? Então, tanto comer demais como beber também demais, tudo é pecado, porque tudo vai causar o quê? Vai causar o quê? Doença, enfermidade, desgaste no seu corpo, no seu organismo. Então, Paulo dizendo, é bom que não beba. É bom que não beba. Porque tem tantas coisas boas que podem beber, que pode substituir a bebida. Gálatas 5:21. Inveja, bebedice, orgia e coisas semelhantes a essa, acerca das quais vos declaro, como já antes vos prescrevi, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, em 1 Coríntios 6, 9 e 11, e em Gálatas 5:21, falando que não entra no reino de Deus. Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho, que leva à libertinagem, mas enchei-vos do Espírito. Se tiver de embriagar, embriague de Deus, embriaga do Espírito Santo de Deus. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, em que há orgia, em que há libertinagem, mas enche, se embriaga do Espírito de Deus, que é o nosso vinho. Lucas 1:15, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde antes de nascer. Que era João Batista. 1 Timóteo 5:23, não beba mais água só, mas toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então, Paulo mandando Timóteo não beber mais só água, mas também tomar um pouco de vinho por causa das muitas enfermidades que ele estava passando. E eu fui analisar esse versículo e dizem que naqueles tempos não havia saneamento que nem hoje nós temos, a água tratada, né? Nós recebemos a água tratada. Então, a água não era tratada como hoje. Então, eles tinham muitas enfermidades que vinham através da água. Então, por isso que Paulo falou assim, não bebe só água, mas um pouco de vinho, porque o vinho ia ser como que algo para destruir aquelas bactérias da água, como que se fosse uma purificação para aquela água. Mas hoje nós não precisamos disso, porque a nossa água é tratada. Nós temos a nossa água muito bem tratada, né? E naquele tempo eles não tinham essa água, esse tratamento de água que nem nós temos hoje. Então, Timóteo tinha muitas enfermidade do estômago. Naquela época, muitas pessoas sofriam do estômago e tinham muitas enfermidades por causa da água, né? Que eles usavam, que não era água tratada que nem hoje nós temos essa água tratada. Então, por isso que Paulo disse para tomar um pouquinho de vinho, por causa do tratamento que ele tinha que fazer com o seu estômago. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 7 a 8. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tendo por capacete a esperança da salvação. Então, nós que somos do dia, vamos ser sóbrios, porque aqueles que se embriagam à noite, eles não têm consciência do que fazem, mas nós vamos ter uma consciência, vamos ser sóbrios, vamos ser racionais para saber o que nós fazemos, para termos consciência daquilo que nós fazemos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 3 a 4. Pois é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade do gentio, andando em dissolução, concupiscência, glutonaria, bebedice e abomináveis idolatria. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, e vos insultam. Hão, porém, de dar conta àquele
que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Então, aqueles que andam na bebedice, eles vão ter que dar conta diante de Deus. Porque Deus dá oportunidade para ser liberto, né? Deus dá uma oportunidade para receber Jesus, que é o libertador, o salvador, aquele que faz, aquele que pode libertar e que pode salvar. 1 Coríntios 11, versículo 25 a 26. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comer deste pão e beber este vinho, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então, todo mês nós participamos da ceia do Senhor nosso Deus, né? É essa bebida espiritual para alimento da nossa alma, né? Então, aqueles que têm comunhão com o Senhor Jesus, eles participam do corpo, participam do sangue do Senhor e recebem vida em Cristo Jesus. Apocalipse 17, versículo 2. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então, é aquela mulher montada naquele dragão, naquela besta, que simbolizam, né, a prostituição, que simbolizam a bebedeira, as farras, as orgias, as coisas que levam à libertinagem neste mundo. Apocalipse 14, versículo 9 e 10 a 12. Seguiu-os ainda um terceiro anjo dizendo, com grande voz, se alguém adorar a besta em a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. Não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Aqui está a perseverança do santo, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Que Deus abençoe a meditação da sua palavra. Amém? Falei aquilo que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Se você buscar meditar na palavra de Deus, você vai encontrar muito mais, porque a palavra de Deus tem muito mais para a tua vida e Ele pode te dar muito mais compreensão daquilo que eu falei. Amém? Em nome do Senhor. Vamos orar? Em nome do Senhor Jesus, eu te convido para orar. Amém? Senhor Jesus, eu sou grata por essa palavra. Sou grata, Senhor, por até aqui, ó Deus, Senhor, ter nos alcançado, Senhor. Visita agora, meu Pai, cada um, Senhor, que foi o ouvinte, Pai, que ouviu essa palavra, e aqueles que vão ouvir e recebê-la depois. Senhor, alcança cada coração, recalabassurianda. Senhor, visita, nemanai, suirecanda, arabachorecai. Senhor, faz na vida de cada um, Senhor. Entra com a providência do céu, manifesta o seu poder. O Senhor é grande, o Senhor tem poder, de camanás, tuinenai, negai, xalai, vassoura e miharabai, xarabacai. Senhor, vai libertando, vai transformando, vai salvando, vai agindo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Conforme eu falei a palavra, né? Eu quero testificar que Deus libertou a vida do meu pai. Muitos anos ele viveu no vício da bebida, era ébrio, né? Mas Deus libertou a vida dele, Deus transformou, Deus salvou. E hoje ele é um servo de Deus, que serve a Deus, né? E ele glorifica o nome do Senhor e tem passado por tantas coisas, mas o Senhor tem renovado o seu físico e tem lhe dado saúde para permanecer de pé. Então, eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, pela grande obra que o Senhor fez de libertar ele do vício terrível, do álcool, da bebida. Amém? Eu sou testemunha e eu vi muito na minha infância o quanto ele sofreu neste vício terrível. Mas eu agradeço a Deus porque o Senhor o libertou. Amém?
O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você ouviu a palavra e o Senhor falou muito ao seu coração. E você sentiu um desejo de se abster-se, né, da bebida. Você sentiu dentro do seu coração de você rejeitar isso, né, e colocar outra coisa na sua boca. E o Senhor diz que viu, né, o seu sentimento e o seu desejo no seu coração. E o Senhor vai te alcançar graça, o Senhor vai te conceder essa vitória, né, que você pode crer, né, pode crer e pode tomar posse dessa vitória, porque o Senhor te entrega nas tuas mãos, para você ter certeza que o Senhor fala contigo, né? Muitas das vezes você sente aquele mau hálito na sua boca, você sente, parece que tem assim aquela coisa ruim, né? Aquele amargor assim na sua boca. E o Senhor, Ele está te libertando. Deus está tocando, está te dando a vitória. Receba do Senhor e calabassurianda. Alabachore calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sofrido muito com a pessoa dentro da tua casa, que essa pessoa tem bebido muito, e essa pessoa tem dado muito trabalho, essa pessoa tem feito da sua vida impossível. E o Senhor diz para ti continuar clamando e buscando ao Senhor, que o Senhor vai fazer uma grande obra na vida dessa pessoa, para você não desistir de lutar por essa pessoa e ajudar essa pessoa a buscar a Deus, que o Senhor vai fazer uma obra gloriosa. E para você saber que o Senhor fala contigo, quando eu estava ministrando a palavra, você pensou no seu coração: ah, Senhor, se o Senhor libertasse essa pessoa, eu iria te agradecer tanto, eu iria te louvar tanto, que eu não sei nem o que eu seria capaz de fazer se algum dia esse milagre acontecesse. E o Senhor está entregando nas tuas mãos. Receba do Senhor e calabassurianda. Alabaxaramanai. O Senhor me revela uma mãe que você tem um filho, e esse filho se envolve muito na bebida, no vício, e você não sabe o que fazer, porque esse filho seu já tem se separado, tem perdido o lar, tem perdido o trabalho, tem vivido uma vida tão atribulada e você não sabe o que fazer. O Senhor diz para você continuar clamando e buscando ao Senhor, que o Senhor fará uma obra no coração do seu filho. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, por esses dias você se aborreceu tanto com seu filho que você chegou a chorar de tanta raiva. Alabassurianda, alamanai. E você chegou a dizer: Senhor, eu não aguento mais e eu nem quero saber mais. Mas o Senhor diz para ti, calamanai, que Ele está entrando com providência, alabassurianda, e grande será a obra que o Senhor fará, e tu se alegrará de calabassurianda, alamaste, calamanai, alabassuricai. E este filho seu tem uma filha, alabassurianda, alamanai, e o Senhor está fazendo uma obra muito grande. Receba do Senhor e calabaste, canta, alagachore, calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que muitas das vezes você sai e pessoas ficam te oferecendo bebida, ficam te oferecendo, e muitas das vezes você se chateia de não aceitar, muitas das vezes você fica sem graça, você tenta deixar, você tenta não tomar, mas muitas das vezes você se sente envergonhado. E o Senhor diz, alabassurianda, para tu se afastar da aparência do mal. Busca o Senhor, se entrega às coisas de Deus, procura a amizade que te conduza a coisas boas, coisas honestas, a coisas que vão te levar para perto de Deus, e procura distanciar dessas amizades que te levam à prática do mal. Receba do Senhor e calabassuriana, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Esses dias, uma amiga sua até riu da sua cara e disse: agora você vai dizer que não vai beber? Eu quero ver se você vai aguentar. Então recebe de Deus. Deus é aquele que tudo pode fazer. E Ele tem poder de fazer coisas novas, alabassuriando. Alabaxericanta, aramanai. O Senhor me revela uma pessoa que quando você vai no mercado,
te dá um desejo muito grande de comprar bebidas, de comprar bebida alcoólica, e te dá aquele desejo muito grande, mas você sente vergonha, você sente até medo. E o Senhor Ikalamanai, ele diz para ti: resiste ao diabo, porque ele fugirá de vós. Alamassurianda Lamanai. Resiste. Muitas das vezes o diabo tem te atribulado, e muitas das vezes tem dado até o gosto na sua boca. Muitas das vezes te dá aquele desejo, aquela vontade muito grande, que muitas vezes é difícil para você resistir. Mas o Senhor diz: resista, porque vou eu te libertar, vou fazer uma grande obra. Alabaia, alabasuidecai, alamaste calamai. E o Senhor diz: não se entrega à tentação do diabo, mas resista, porque vou eu honrar a tua fé. E para tu saber que eu falo contigo, alabassuriana, esses dias você chegou a sonhar que estava tomando. Receba de Deus. Alamassurianda. Alabai chore que maracha racantaramassurianda. O Senhor me revela uma pessoa que foi feita uma obra de bruxaria para a tua vida, para você perder o gosto com tudo, a alegria com tudo, a vontade até mesmo de viver. E muitas das vezes tem algo dentro de você que fala: vai beber, vai tomar, para você esquecer, para você se alegrar. E fica aquela coisa, aquela voz, aquela coisa dentro de si. E o Senhor diz que está repreendendo essa obra maligna, esse laço maligno na tua vida, alabassurianda. E o Senhor diz para você saber que o Senhor fala contigo dentro da tua casa. Tem sido muita contenda, muita confusão. E tem momento que você fala: não suporto mais essa casa, dá vontade de destruir tudo, rebentar tudo, acabar com tudo. Orabashuri kalamanai. O Senhor quer fazer algo novo. Busca a face do Senhor. Busca, ainda há solução. Se você crê e buscar em Deus, alamaia, Ele é a única porta aberta para te livrar desse calabouço, dessa vida de tanto terror. Alabassuri kalamanai. O Senhor me revela, alabassurianda alamanai, uma jovem que muitas das vezes quando você sai, alabassurianda alabassuricandaраmanai, pessoas querem te embriagar, pessoas te levam, te conduzem a muita bebida. E quantas das vezes você já voltou tomada, bêbada, sem saber o que fazer? E calabassurianda, arabassuricai. E quantos livramentos de morte o Senhor tem te dado, e calabassurianda, alamanai. Mas o Senhor diz para ti: ama você mesmo e não te entregue ao vício. Alabassurianda, alamanai. Mas busca a face do Senhor e volta para os caminhos do Senhor, calamanai, porque o teu lugar está vazio na casa do Senhor. E o Senhor, calamanai, alabassuricai, Ele quer te usar no louvor, na adoração. Alabassurianda, receba do Senhor, emanasturikai, para você saber que é contigo. Você passou uma decepção sentimental e você sofre muito por causa disso. Você tem perdido a esperança e você tem feito até mesmo loucura. Mas o Senhor diz: volta para a presença de Deus. Alabassurianda, aragai chorecalamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você está lutando pela tua família, pelo teu lar, mas tem momento assim que você se encontra tão sem força, tão sem força. Tem momento assim que você acha que você não vai vencer, que você não vai conseguir, porque a carga está pesada, o jugo, o que você tem enfrentado tem sido tão terrível. Você sente a sua cruz tão pesada, alabassuricandarai. Mas o Senhor manda dizer para ti: aquieta o teu coração, porque vou eu te ajudar, vou eu entrar na sua causa, na sua vida com a providência. Busca a minha face, crê no meu nome, se humilha diante de mim e resista ao diabo. Ricalabassurianda alamanasturi calamanai. O Senhor diz para ti, alabassurianda alamanai, atenta para que o Senhor já tem feito pela tua vida e vê como as mãos de Deus têm sido estendidas para te abençoar.
Alabassuri alamas. Alabai xaramandaragasai. E o Senhor diz que por esses dias você levantou sentindo muita dor. E você disse, Senhor, se continuar assim, eu não vou suportar, eu vou perder a vida, porque eu já não aguento mais passar tanto nervoso, tanta raiva, tanto ódio dessa maneira. O Senhor está tocando em ti, está tocando na tua carne, está tocando, alabassuriando nos teus nervos, e o Senhor está entrando com a libertação. Receba do Senhor e calamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem uma amiga e essa amiga confessou para você que ela não sabe mais o que fazer, porque ela não consegue se livrar do vício. Ela tem se lançado ao vício de uma maneira tão terrível, uma maneira tão assim, grande, que ela tem perdido já a casa, já tem perdido o trabalho, já tem perdido tanta coisa, alabassurianda, alabassure calamanai, alamassuri canta, alamanai, alavassuri canta. E o Senhor diz assim, que a mãe da sua amiga se chama Vera, e o Senhor de Calamanai tem ouvido as orações da Vera, alabassurianda, alamanai, e o Senhor vai fazer uma obra muito grande na vida da sua amiga Alabassurianda. Receba do Senhor, o Senhor tem libertação. Alabaia sou, de calamasto e de carne. O Senhor me revela uma pessoa que você de calamassurianda, alamanai, fez até o concurso público alamanai para servir como polícia, mas parece que depois disso entrou uma inveja tão terrível na sua vida que você começou a se entregar à bebida, que você começou a se entregar às amizades e ao vício, e hoje você se sente à margem da escuridão, do esquecimento, você se sente numa vida tão terrível e parece que os seus sonhos tudo se acabou e tudo foi de água abaixo. Mas o Senhor diz para ti, não é tarde, o Senhor ainda pode mudar a sua situação. Se tu crê e se tu voltares ao Senhor, se tu aceitar no teu coração a Deus, o Senhor fará uma obra na sua vida. E o Senhor diz que esses dias tu estava na praça, sentado naquele banco, e tu olhou para o céu e disse, meu Deus, se tu existe, faça algo na minha vida, labassurianda. Alabaixo, oregarra, xaracai. Alamaite uima, neva sou. Enecanda reço e decantarai. O Senhor me revela uma pessoa que esses dias você estava no seu banheiro tomando um banho e te deu uma tontura tão grande que você quase caiu. Foi uma tontura muito grande, assim, te deu tipo um passamento muito grande mesmo. E o Senhor te deu um grande livramento neste dia. E o Senhor diz para ti, alabassurianda, lembra onde caíste e volta correndo para a presença do Senhor, porque o Senhor tem pressa em trabalhar na tua vida. E o Senhor diz que dentro da tua casa, Ele quer fazer uma grande obra no meio dos teus. Receba do Senhor e calabassurianda. Alabaxerevassuri alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem muitos sonhos e desejo de estudar, de fazer curso, de ir para frente, mas você tem se deixado se levar pelas amizades, e as amizades estão tirando o centro daquilo que você quer, que é o estudo, que daquilo que você quer, que é os cursos, que é a faculdade, que é as coisas que você precisa fazer. As amizades estão te tirando a sua atenção de tudo isso, e o Senhor diz, afasta, alabassuri calamanai, e faz aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, porque grande é o que o Senhor quer fazer na tua vida. Se você não ouvir a voz de Deus, você vai chorar amargamente e vai se arrepender tarde, porque o Senhor quer te livrar. Muitas vezes as amizades, a alegria que parece ser boa hoje, será um tormento amanhã. Então ouve a voz de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém? O Senhor me revela uma pessoa que você sente na sua mente como se fosse o tipo de uma loucura. Tem hora que parece assim que a tua mente está fora do lugar. Você não consegue raciocinar, você não consegue firmar o pensamento. Parece que você está entrando numa
crise. E o Senhor de Calamaná, Ele está repreendendo este mal na sua vida. O Senhor me disse que você já foi usuário de droga, alabassurianda, alamanai, e você já consumiu muita bebida durante a sua vida. Mas hoje você serve a Deus, mas há momentos assim que a sua mente parece que ela quer pirar, que ela quer parar, parece que algo assim impulsiona ela. O Senhor está entrando com uma grande libertação. Receba da parte do Senhor, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alabassurianda, Alamassuri Kalamanai, a Ana, Alabassuri Kandaramanai, ela te ama muito, Alabassuri Kandarabassuri Kalamanai, e o Senhor vai fazer uma grande obra na vida de vocês. Alabassuri Andaramanai, receba, Alabaxere Handarasui Derresui, Alabastu e Decantaramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem passado um momento tão difícil de enfermidade e você sente, parece que dentro de você queima, arde, você sente aquela dor horrível, horrível mesmo, e muitas vezes você tem parado até no pronto atendimento, mas o Senhor está entrando com libertação, e o Senhor diz assim que o Paulo, alabassurianda, alamanai, alabassurianda, ele te prometeu algo e ele vai trazer para você, porque o Senhor e calabassurianda, alamanai, está entregando nas tuas mãos. Receba do Senhor e calabastericai, alabai, achurianda, alamanai. Só me revela uma pessoa que você tem ouvido vozes, você escuta, parece que tem alguém te chamando, você escuta, parece que tem alguma coisa vindo ao seu encontro. O Senhor está repreendendo algo maligno na sua mente, algo demoníaco, como se fosse uma perturbação. E o Senhor diz para você buscar, porque o Senhor quer limpar o seu coração. Existe muito ódio e muita mágoa dentro de você. Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você falou, meu Deus, por que o Senhor não faz na minha vida? Eu quero tanto te servir, eu quero tanto te buscar, eu quero te adorar, eu preciso a minha libertação. E o Senhor disse, se tu crê, receba. O Senhor é aquele que te liberta. E para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você fez até um voto e você falou, Senhor, eu quero glorificar o teu nome e mostrar o quanto estou agradecido por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Então receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está pedindo ao Senhor entrar com providência, que você precisa fazer uma viagem, você precisa visitar uns parentes, você precisa, é uma necessidade, e você está numa luta terrível e não consegue, as portas estão fechadas, mas o Senhor está abrindo as portas, está dando a vitória nesta viagem. E para você saber que o Senhor fala contigo, o Senhor diz que a Geralda que mora lá, naquele lá, alabaxure calamanai, alabassurianda alamanai, em decantaramassuria, e o Emanuel, eles também de calabassurianda vão se alegrar muito com a sua chegada. Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você luta para não fazer, porque você sabe que é errado, mas quando você menos dá por conta, você está fazendo tudo errado de novo, e você está fazendo tudo aquilo que você não queria fazer, e você já desanimou de você mesmo. Você mesmo acha que você não tem mais jeito, porque você só faz as coisas erradas, só faz o que é mal. Mas o Senhor diz para ti, confia, porque se tu creres e tu tem fé, eu farei na tua vida. Eu te alcançarei a graça que tu não tem. Alabassuriana, para tu ter certeza que o Senhor fala contigo. Muitas das vezes chorando, você fala assim, Senhor, eu quero mudança, eu quero mudar. E o Senhor tem ouvido a tua oração. E o Senhor vai te transformar. E o Senhor diz que tudo o que você está passando é para que um dia você possa testificar quão grande é Deus, quão maravilhoso é o Senhor e quão grandes são as suas obras. O Senhor me revela uma pessoa que você falou assim, Senhor, eu faço ou eu não faço? Senhor, é ou não é da sua vontade? Se for a sua vontade, fala comigo, Senhor, me dá um sinal. E o Senhor diz que está falando contigo. E para você crer
que Ele vai te apoiar. Para você ter certeza que o Senhor está falando contigo. Quando tu estava lá naquele lugar e quando chegou alguém para você e te trouxe a notícia, você ficou tão abalado, que não conseguiu dar resposta, que não conseguiu falar nada. Você ficou mudo. Mas o Senhor diz para ti, creia, porque eu vou fazer muito mais além daquilo que você tem pedido. Receba do Senhor e calabassurianda, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem uma dor terrível no seu estômago. E tudo que você come, você sente mal. Parece que você está empachado, parece que você está entalado, parece que não dissolve, fica aquela coisa horrível e você passa horas e horas sentindo esse tormento, esse mal-estar. O Senhor está te dando a libertação. Receba pela fé, em nome de Jesus Cristo. Para você crer, você comentou com alguém, eu preciso ir no médico, eu preciso fazer uns exames, senão eu não sei o que será de mim. E Deus está alcançando a vitória para a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe. O Senhor me revela uma pessoa que você tem feito uns exames e você tem se entristecido, por causa desses exames. E você até chegou a apresentar a Deus os exames. Você falou, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E o Senhor diz para ti, crê, tudo é possível que crê. Obedeça e Deus fará na sua vida. Deus vai te dar a vitória. Faça o que foi ordenado pelo médico que você deva fazer. E obedeça ao Senhor. E o Senhor vai garantir a tua vitória. Receba em nome de Jesus. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. O doutor chama Osvaldo. Amém? Receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. Deus é fiel para cumprir na tua vida e para fazer a vitória. O Senhor me revela uma pessoa que você sente um mal tão grande na sua garganta, que é de tempo em tempo. Tem tempo que está bem, mas tem tempo que tampa a sua garganta. Tem tempo assim que você não consegue engolir praticamente água. Até a água que você engole, você sente dor, você sente dificuldade. E tem sido uma enfermidade difícil. Você já tem tomado vários antibióticos, já tem tomado muito remédio e não conseguiu libertação. Mas o Senhor está entrando com libertação e está te dando a vitória. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você, nestes dias, você recebeu uma visita na sua casa e você se entristeceu muito porque essa visita falou para você que isso poderia ser um câncer. Amém? Receba do Senhor em nome de Jesus Cristo. Tem alguém nessa oportunidade que quer aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Se você quiser aceitar Jesus, aceite aí aonde você está. E Ele que vai fazer na sua vida. Porque quem pode mudar e transformar é só Jesus, Ele vai fazer na sua vida. Se tiver, levante a sua mão, e fala assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Também levante a sua mão e fala assim, Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e dá força para me servir até os últimos dias da minha vida. Então, receba Jesus, tenha Jesus, porque Jesus é tudo na nossa vida, amém? Que Deus abençoe a todos, Aquele que não conhece ainda o meu canal no YouTube, visita o meu canal, se inscreva, veja os vídeos que tem ali. Deus abençoe você que sempre está comigo nas lives, você que tem compartilhado, que tem comentado, que tem curtido. Deus abençoe. A única coisa que eu posso fazer é clamar a Deus para que possa te abençoar. Isso eu tenho feito, E creio que as bênçãos serão muitas sobre a tua vida. Amém? Também conto com a tua oração. Amém? Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor Jesus. Um forte abraço.